Pensa em qualquer campo de futebol do mundo, seja na várzea ou num time profissional. Aquela cena do coletivo, o famoso racha, é super comum, né? Mas e se essa atividade, que parece tão simples, fosse na verdade uma ferramenta científica super poderosa? É exatamente isso que a gente vai ver agora, a nova ciência por trás dos chamados jogos reduzidos. A grande questão é essa: como é que uma coisa tão do dia a dia pode ser otimizada a ponto de transformar o desenvolvimento de um jogador? A resposta, olha só, está no novo consenso de especialistas que resolveram botar um pouco de ordem na casa. E aqui que está o problema. Por anos e anos, os treinadores usaram esses exercícios, que tecnicamente são chamados de sided games, ou jogos reduzidos, muito mais na base da intuição do que da ciência. Faltava um padrão, sabe? Uma abordagem que todo mundo pudesse seguir com base em evidências. E o resultado disso? Uma confusão danada e treinos que nem sempre davam o resultado esperado. Para resolver essa bagunça, precisava de um guia, de um verdadeiro manual de boas práticas. E foi justamente isso que um grupo de especialistas do mundo todo decidiu fazer. 20 dos maiores especialistas em ciência do futebol e treinamento, de vários cantos do planeta, se juntaram para encarar esse desafio. Era literalmente um time dos sonhos da ciência do esporte. E o objetivo era bem claro: acabar com o achismo. Eles se juntaram para criar um documento, um consenso, para trazer clareza e dar um norte prático para os treinadores e preparadores físicos de todos os níveis. Então, vamos lá. O que são exatamente esses jogos reduzidos? A definição oficial é essa aí. São treinos que simulam uma situação real de jogo, só que o treinador pode mexer nas variáveis, tipo o número de jogadores, tamanho do campo, as regras, para focar em objetivos bem específicos, sejam eles técnicos, táticos ou físicos. Para entender como isso funciona na prática, a melhor analogia é imaginar o treinador como se fosse um produtor musical no estúdio, sabe? Com uma mesa de mixagem cheia de botões na frente dele. E tá aqui ela, a tal mesa de mixagem dos treinadores, só que em forma de diagrama. Esse é o novo manual. Dá pra ver que tudo começa no input, ou seja, na filosofia do treinador e nas características dos jogadores. É o ponto de partida para desenhar qualquer treino. Vamos quebrar isso em parte para ficar mais fácil. Começa com a entrada, a ideia do treinador. Isso leva ao processo, que é onde ele ajusta as regras, o espaço, o número de jogadores. O resultado é o que acontece com os atletas, as melhorias. E, o mais importante, o monitoramento fecha o ciclo, mostrando se os ajustes estão funcionando e onde dá para melhorar. Essa frase do estudo resume a ideia de um jeito perfeito. Assim como um produtor mexe nos graves e agudos para a música ficar boa, o treinador manipula as variáveis do treino para desenvolver ao mesmo tempo a tática e o físico do time. Uma coisa puxa a outra. Agora, olha que legal como isso se torna prático. Aqui a gente vê alguns desses controles que o treinador pode ajustar. Aumentou o campo, a galera vai correr mais, a demanda física sobe. Limitou para 1 ou 2 toques na bola, o pensamento tem que ser mais rápido. Cada pequeno ajuste gera um efeito direto no resultado final do treino. Mas claro, como qualquer ferramenta, os jogos reduzidos não servem para tudo. É super importante saber tanto os pontos fortes quanto as limitações deles. O consenso dos especialistas deixou isso bem claro. Esses jogos são fantásticos para melhorar o fôlego, a parte aeróbica e para refinar a tática e a técnica. Agora, se o objetivo é ganhar força, potência ou treinar piques de velocidade máxima, aí eles já não são a melhor ferramenta. O ponto-chave aqui é equilíbrio. Confiar só nos jogos reduzidos pode criar uma falsa sensação de preparo. Certos estímulos físicos, como aqueles sprints mais longos, simplesmente não acontecem tanto nesses treinos. Ou seja, eles são uma parte importante do treino, mas não o treino inteiro. E esse gráfico aqui mostra a força desse trabalho. Ele mostra o resultado da votação dos especialistas. Repara só, para cada afirmação, o nível de concordância foi altíssimo. Isso dá uma autoridade enorme para essas recomendações. Não é a opinião de uma pessoa, é o consenso de 20. Com a estrutura validada, vamos para um ponto que é fundamental, a personalização, porque a eficácia de um treino desses depende totalmente da sua adaptação para cada situação. O treinador precisa olhar para cada atleta. Um jogador que está voltando de lesão tem uma necessidade totalmente diferente de um garoto que está subindo da base. O nível técnico, a leitura de jogo, até o jeito que cada um se comporta em campo, tudo isso tem que influenciar o desenho do exercício. E não são só os jogadores, não. O ambiente também conta. E muito. Treinar debaixo de um sol forte é uma coisa. Treinar num dia frio é outra. O estado do gramado, se o treino é antes ou depois do jogo, e até o astral do time depois de uma vitória ou derrota,
Tudo isso entra no planejamento. Certo. E no final das contas, qual é o impacto real disso tudo? O que essa nova forma de pensar o treino significa para o futuro do futebol? O grande ganho é uma verdadeira virada de chave. A gente sai da era do "eu acho que isso funciona" para a era do "a ciência mostra que isso funciona" para este objetivo. Isso permite que qualquer treinador, em qualquer nível, crie treinos com um propósito claro, de forma muito mais eficiente, otimizando cada minuto que os jogadores passam em campo. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Talvez o próximo grande salto de performance no futebol não venha de atletas que simplesmente treinam mais e mais, mas sim de comissões técnicas que usam a ciência para planejar de um jeito muito mais inteligente. A resposta parece estar no cuidado com o design de cada momento do treinamento.